Seja convosco, boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu vou chamar nosso irmãozinho que vai trazer a reflexão. Se algum irmão desejar trazer sua participação, pode ir sinalizando que logo após a reflexão eu chamo os irmãos. Irmão Aguinaldo, Deus continue te abençoando, meu irmão. Como o irmão fala, deixa Deus te usar. O irmão tá com a palavra, meu irmão. Amém, amém, meu irmãozinho gêmeo. Faltou só o bigode para ficarmos mais parecidos. Agradeço novamente. Vamos nos alimentar espiritualmente, que seja segundo a vontade do nosso Deus. Meditaremos hoje, amados irmãos, na passagem que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo de número 2, a partir do verso 13. É a terceira carta, né, à igreja de Pérgamo. E o tema desta mensagem é Antipas, a fiel testemunha em meio a uma geração corrompida. É o título e o subtítulo, né? Antipas, a fiel testemunha em meio a uma geração corrompida. Palavra do nosso Deus, isso, Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do verso 13. Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do verso 13 até o verso 17. Diz a palavra do nosso Deus. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retém o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Glória a Deus, aleluia. Até aqui, meus irmãos. Carta à igreja de Pérgamo. Mas, amados irmãos, sempre que mencionamos as cartas às igrejas, a abordagem naturalmente tende a ser profética. Neste caso, estarei abordando de uma forma diferente. Será, como eu gosto de fazer, de aplicação pessoal, de autoanálise, de comparações com os tempos mencionados aqui, em especial a atitude de uma pessoa, Antipas, que é o tema, em meio a uma geração corrompida. Nós vemos e percebemos que nós vivemos nos dias atuais semelhantes a este de Antipas. Vale ressaltar, irmãos, que esta mensagem traria eu na igreja local, talvez há umas 3 semanas atrás, salvo engano. E por algum motivo não trouxe. No sábado passado eu estava com ela prontinha, inclusive disponível lá no notebook, e imediatamente foi trocado e eu deixo a Deus agir, como eu costumo dizer.
Então, entendo eu que é para que nós, não necessariamente a igreja local em Belém, tivesse acesso a isso, só a igreja de Belém, mas que de maneira mais abrangente. Mas, irmãos, talvez Deus esteja falando com algum de nós que não seja aqui de Belém especificamente, não que nós não necessitemos da palavra, este é o nosso alimento, mas deixa Deus agir, deixa Deus falar no teu coração. Talvez a nossa situação seja parecida com a situação de Antipas, e aprove a Deus que neste momento vieste esta mensagem. Portanto, percebemos que Antipas, ele não viveu entre os profetas, ele não viveu em Jerusalém, ele não viveu entre as pessoas que amavam a lei de Deus. Mas Antipas viveu em Pérgamo, uma cidade que ela era dominada por idolatria, dominada por paganismo, corrupção, moral. E ainda assim, ele se manteve fiel. Percebamos que o Senhor ele não elogiou cultura, governo ou cidade. O Senhor ele não elogiou o meio em que estava Antipas, a forma em que o povo vivia, em que as decisões eram tomadas. O Senhor ele elogiou um homem, como a palavra bem descreve, Antipas, minha fiel testemunha. Privilégio, irmãos. Privilégio é esse, receber testemunho do próprio Senhor Jesus. Ungido de Deus, próprio Messias. Quantos de nós podemos ter este privilégio de receber o testemunho do Senhor? Em alguma oportunidade eu mencionei também o testemunho de Jó, pelo próprio Deus. Observaste, meu servo Jó? Vistes, meu servo Jó? Como que está a nossa conduta diante de Deus, meus irmãos? O que é que nós podemos dizer que está nos afastando da presença, está nos deixando desmotivado? O que é que acontece em nosso meio, em nosso redor, que nós possamos dizer: essa situação está tomando o meu tempo, está me afastando da presença, está fazendo com que eu venha negar minha fé? Eu trabalho no meio de um povo que é idólatra, que é corrupto. Eu habito em uma sociedade que também é idólatra, adúltera, mentirosa. Porventura deixarei eu me influenciar por aqueles que me rodeiam? Ou eu guardarei a minha fé? Antipas permaneceu fiel, diz a palavra do Senhor, onde Satanás habitava. Percebamos a expressão: onde está o trono de Satanás? O livro não diz que Antipas ele vivia, neste caso o livro de Apocalipse, né? Ele era um lugar fácil. Às vezes nós tendemos a reclamar das coisas que nos rodeiam, das coisas que estão sobre nós, das coisas que nós queremos, que não vêm com facilidade. Mas a gente vê nesta passagem, nesta abordagem de aplicação pessoal, que o local onde Antipas vivia não era nem um pouco fácil. Era um local que era cercado, como mencionado anteriormente, por idolatria. Era cercado por perseguição, pressão religiosa. Local cercado por imoralidade, por falsas doutrinas. Qualquer semelhança não será mera coincidência, irmãos, com os dias atuais. Da mesma forma, sejamos nós semelhantes a este homem.
que mesmo assim não negou a sua fé. Esta conduta nos ensina que a fidelidade ela não depende de onde nós estamos. A fidelidade ao nosso Deus, à sua palavra, ela não depende do ambiente. Eu só vou ser fiel quando eu estiver no meio de um povo que adora a Deus, que exalta a Deus, que busca a Deus. O ambiente em que nós estamos não define a nossa fidelidade. Devemos ser fiéis ao nosso Deus em todo o tempo. Conforme mencionado anteriormente, através do louvor e da leitura, o nosso Deus é o Deus do tempo certo, e há um tempo para tudo. Portanto, saibamos aguardar. Temos exemplos, vários exemplos na Bíblia de fidelidade. José é um deles. Se fôssemos falar de fato, mergulhar na história de José, daria ministração para 3 pregações, na verdade, no mínimo, a história completa de José. Fidelidade, obediência, superação, perseverança, oração, dedicação à obra. Vivia no Egito. Daniel em Babilônia. Também exemplo de fidelidade. Ainda, amados irmãos, Noé, veja que situação. No meio de uma geração corrupta, Noé foi fiel a ponto de construir uma arca para salvar um povo de uma chuva, de um dilúvio, num local onde nem chover sequer era constatado, nem chuva tinha. Como que ele estava sendo tratado por aqueles que os rodeiam? Ouviu do Senhor com algo que era, aos olhos humanos, impossível. Foi fiel, construiu. Veremos mais à frente o resultado dessa fidelidade. Quantos de nós hoje temos, diria eu, a ousadia, quando deveria dizer honra, mas a ousadia de ouvir a voz do Senhor ao falar conosco e nós obedecermos a ponto de ir contra tudo e contra todos que buscam os prazeres deste mundo. Fazermos em obediência ao nosso Deus com fidelidade. Vale uma reflexão, amados irmãos, a todos nós, para que possamos também ser chamados de minha fiel testemunha, para que possamos ouvir naquele dia: vinde a mim, benditos de meu Pai. Quantos de nós temos sacrificado os nossos desejos, o conforto do nosso lar para que, como diz o nosso amado irmão Flávio, nos desgastarmos pelo nosso amado irmão, pela nossa amada irmã, em cumprimento à palavra do Senhor, a vontade do Senhor proferida pelo Senhor Jesus, quando disse a Pedro: Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Sempre gosto de trazer a lembrança, este pedido, esta ordenância do Senhor. E quando o Senhor fala, apacenta as minhas ovelhas, é cuidar das ovelhas, é colocá-las em pasto seguro, em local seguro. Quantos de nós estamos dispostos a isto, meus irmãos? Quantos de nós nos sentimos ovelhas a fim de que reconheçamos que precisamos ser pastoreados e nos comportar como? Antipas foi fiel em Pérgamo. Também, se for falar no contexto histórico, se formos entrar,
contexto profético, ministração para mais de um dia. Mas voltemos aqui, em resumo, cidade que é rodeada por corrupção, por imoralidade, por tudo que já mencionamos anteriormente, e ainda assim, Antipas foi fiel. O servo de Deus, ele permanece obediente mesmo quando todos ao redor desobedecem. Não é porque todos fazem que está correto, mas o servo do Senhor, ele permanece obediente, mesmo quando todos estão em desobediência. Não foi diferente com os demais nomes mencionados: Noé, Daniel, José, Sadraque, Mesaque e Abednego também, ali na Babilônia. Todos prostraram-se diante daquela estátua. Todos prostraram-se diante deles e eles não. Percebam, irmãos, que nesta passagem, eu vou abrir um parênteses, destes 3 jovens da Babilônia, o Senhor não os livrou. Eu sempre falo isso, sempre que tenho oportunidade, o Senhor não os livrou daquela fornalha. Todas as vezes nós, em orações, pedimos: Senhor, nos livra disso, nos livra daquilo. Não permita que passemos por isso, não permita que passemos por aquilo. Quando deveríamos orar: Senhor, se precisarmos passar por isso, passe conosco. Pois a visão ali dentro daquela fornalha, de longe, é de que tinha uma quarta pessoa ali com eles. A palavra de Deus fala que nem o cheiro da fumaça ficou na roupa deles, considerando que aqueles que abriram a tampa, se eu posso dizer assim, abriram aquela fornalha, morreram só com o vapor que saiu dali de dentro. E eles lá dentro permaneceram vivos para a honra e glória do nosso Deus. E depois veio o edito do rei sobre o Deus destes 3 jovens. Portanto, às vezes é necessário que passemos pela fornalha, irmãos. É necessário que nós passemos por dias difíceis, por dias de dizer: olha, acabou a minha vida, naturalmente falando bem aqui. Mas se nós estivermos fiel ao Senhor e verdadeiramente precisemos parar a nossa vida ali, entendamos que é só um tempo de repouso, é só um tempo de descanso. Estaremos apenas dormindo. Naquele dia que breve está, certamente ouviremos e ressuscitaremos em um corpo glorificado, para reinarmos. E Ele nos colocará para que regeremos, então, nações. Exatamente. Deus não os livrou da fornalha, mas os livrou na fornalha. Não foi diferente com Daniel também, no que se refere à cova dos leões. Fez ali, eu vou colocar uma alegoria, fez os leões de travesseiro. Não tiveram fome neste dia. Glória a Deus por isso. Fidelidade. Todas as vezes nós estamos aqui professando, como vou entrar agora, retendo o nome do Senhor Jesus, o evangelho que veio sobre nós. Muitas das vezes, por conta disso, nós recebemos a reprovação familiar, a reprovação conjugal, porque nós escolhemos viver de fato essa novidade de vida através da Igreja de Deus, através das Santas Escrituras, aplicadas, irmãos, na íntegra. Quando assim conseguimos fazer, sabemos que é difícil. Não sejamos hipócritas de dizer viver assim é fácil. Não é difícil, irmãos, mas é prazeroso. Vivemos o tempo todo em guerra, mas o que é maravilhoso disso é que a gente consegue pregar a paz em meio à guerra, tal como fazia Davi. Por quê? Porque a paz que está conosco, ela não provém de nós mesmos, é de Deus, que garante a nossa
integridade física, a nossa integridade espiritual. Um cantor, irmão Lázaro, que inclusive me diziam que eu era parecido com ele, dizia: vou passando pela prova dando glória a Deus. E a palavra de Deus diz: em tudo dai graça, dai glória, dai graça, né? Que sejamos assim, meus irmãos. Não sejamos, eu vou colocar esse termo, reclamões. Não sejamos murmuradores, vamos ver aqui também. Mas nós escolhemos, irmãos, entrar pelo caminho que tem ali, olha, a porta é estreita. Foi uma escolha nossa, e não é uma escolha errada, é o caminho que conduz à salvação, mas poucos entram por lá. Poucos querem passar pelo processo. Muitos só querem o resultado. Muitos querem aparecer. Muitos querem ser vistos. Poucos querem se doar. O Senhor disse: retens o meu nome. Antipas reteve o nome de Cristo. Muitos abandonam a verdade para serem aceitos. Muitos preferem tradição, muitos preferem fazer as coisas loucas deste mundo para que sejam aceitos, então, por esta sociedade corrupta. Vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo porque eu não sou aceito com este meu conceito. Eu vou deixar de guardar o sábado porque aquela empresa não me aceita. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que ganhar o meu sustento. Eu vou comemorar Natal escondido porque os meus vizinhos dizem que eu não... Isso aconteceu comigo. Não que eu fosse comemorar o Natal escondido, mas que meu vizinho dizia que eu não comemorava nada. Minha família, isso aí já é passado. Então não abandonemos a verdade para sermos aceitos, irmãos. Nós já aceitamos a verdade e o Senhor nos aceita. Antipas não abandonou a verdade para ser aceito. Ele continuou confessando o Filho de Deus, ele continuou anunciando a verdade. Continuou guardando a fé. Nos lembremos, amados irmãos, da palavra do Senhor Jesus em Mateus, que diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Quantos de nós não podemos ter negado a Cristo? E a gente já aprendeu por várias lives, vários estudos, inclusive no discipulado, que negar não necessariamente se resume à literalidade dos fatos, mas a nossa conduta, ela pode dizer se nós estamos negando ou não, se nós estamos confessando ou não. E o Senhor fala: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Antipas, ele não negou a fé. O texto diz assim: não negaste a minha fé. Não é um entendimento raso, é a própria palavra que diz. Testemunho do Senhor Jesus. Não negaste a minha fé. Novamente, repito, não é apenas com palavra, mas a gente consegue, irmãos, negar a fé, inclusive, quando a verdade ela é trocada pela tradição. A irmã colocou aqui: no nosso condomínio teve uma festa junina, nós não fomos. O diretor perguntou por quê para meu esposo. Quantas, graças a Deus que já estamos no finalzinho do mês, mas é um mês que é repleto de tradução, santo, entre aspas, para todos os dias. E eu nem sei se é nesse mês que tem o dia de todos os santos. É para abranger logo tudo. E faz fogueira, e faz comida típica, e faz aqui no Pará é assim. É bolo, é mingau, é comida típica, e enfim. E se não tiver, isso, meu irmão, meus irmãos e minhas irmãs, para mim é a marca da besta. Receber um sinal na testa, ou seja, um ensinamento deturpado da palavra de Deus.
E um sinal na mão é a prática daquilo que eles receberam. A obediência, ela, quando é trocada pela conveniência, também nós estamos negando a fé. É mais conveniente que eu faça desta forma, então eu prefiro desobedecer. Quantos de nós não podemos estar, irmão, sem saber até? Quando eu trago a palavra para a igreja em si, eu não estou acusando meus irmãos de estarem praticando isso de prontidão, como diz a nossa amada irmã Inês. Mas muitas das vezes a gente pode estar incorrendo em um fato desagradável sem que nós possamos estar percebendo, de forma involuntária. Por isso a palavra fala, Paulo fala, examine-se o homem, pois, a si mesmo. A palavra de Deus fala que se nós nos julgássemos a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados pelo nosso Deus. Quando a santidade ela é trocada pelo pecado, também nós estamos negando a fé. Prefere o pecado à santidade. O pecado é mais prazeroso, esquecendo que é um prazer momentâneo e que gera perdição, totalmente desagradável a Deus. A palavra fala que o salário do pecado é a morte. E nós vemos na pessoa de Antipas que ele permaneceu firme, segundo a palavra. Ele preferiu perder a própria vida, está escrito, do que perder a fidelidade. Foi obediente. E a obediência é o diferencial do povo de Deus. Desde o princípio, o Senhor, ele separa os obedientes dos desobedientes. Nós veremos vários exemplos aqui, irmãos. Adão e Eva, lá no início, a desobediência trouxe dor, trouxe morte, trouxe separação. Podemos ver em Romanos 5,12 que diz, portanto, da mesma forma, o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Em contraste, vemos Noé com a obediência. E através dessa obediência trouxe livramento, trouxe preservação e salvação. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda se viam, que ainda não se viam, como falado anteriormente, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Passagem de Hebreus, capítulo de número 11, verso 7. Vemos também exemplo de obediência a Abraão, que trouxe, a partir da sua obediência, promessas, bênçãos, heranças. Por meio dela, todas as nações da terra serão abençoadas porque você me obedeceu. Então Abraão voltou aos seus servos e juntos partiram para Berseba, onde Abraão passou a viver. Gênesis 22. Vemos também a obediência de Daniel, que trouxe a proteção de Deus, trouxe livramento na cova dos leões. Faça um decreto para que todos os domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Daniel 6:26. Obediência à palavra. Não poderia ficar de fora Antipas, que trouxe, através da obediência, a aprovação do próprio Cristo, o Messias, e teve ali o nome registrado nas Escrituras. Em contraste, temos também exemplo de desobediência. A Bíblia mostra repetidamente os frutos de desobediência, fruto de rebelião. Percebemos o povo ali no deserto, Israel,
no deserto. A palavra de Deus diz: os vossos cadáveres cairão neste deserto. A palavra está em Números, capítulo 14, 29. A incredulidade impediu uma geração inteira de entrar na terra prometida. Percebam, irmãos, que deserto, céu e terra. Céu e terra. Quando é dia, é um sol escaldante. Quando é noite, é um frio congelante. Sem ter onde se cobrir, sem ter onde se proteger. E o povo ali, com todo o suprimento necessário para a sua permanência, vivia murmurando, vivia reclamando, vivia com saudade das cebolas do Egito. Quanto de nós não temos hoje aquilo que nos é necessário, irmãos? Talvez não tenhamos um conforto que queríamos. Talvez não tenhamos aquele bem que nós queríamos. Aquela posição social, aquela posição profissional, enfim, o desejo do nosso coração, aquele desejo material, talvez não esteja sobre nós. E se nós não estivermos vigilantes, a gente pode estar murmurando contra Deus, focando somente nisso: Senhor, eu quero, Senhor, me dá, Senhor, me abençoa. Esquecendo de cada bênção, esquecendo do levantar na parte clara do dia, daqui a pouco do deitar e dormir em paz, porque o Senhor, segundo o salmista fala, nos faz habitar em segurança. Cada vez a gente dorme, não consegue nem, ou melhor, nem lembra de agradecer pelo dia de trabalho, pela nossa vida, que o Senhor guardou, livrando-nos da morte, inclusive, sem que nós percebamos. Porque o Senhor nos escolheu, estamos aqui agora como um povo santo eleito. A sua igreja, que é a coluna e firmeza da verdade. Percebamos a situação de Saul. Perdeu o reino. A palavra de Deus diz: porque rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou. Irmãos, se nós estivermos atentos apenas para, entre aspas, os prazeres mundanos, a gente acaba rejeitando a palavra do Senhor, saindo da presença do Senhor, ficamos por nossa conta e risco. Às vezes a gente nem consegue perceber. Salomão tolerava a idolatria e por conta disso dividiu ali o reino. O livro de Reis fala bem nesta passagem, deste acontecimento. A igreja de Pérgamo aqui mencionada, ela recebeu uma advertência. Arrepende-te. Quantos de nós, irmãos, somos perfeitos, suficientes, a fim de que não tenhamos nada do que nos arrepender? Quantos de nós somos perfeitos, suficientes, a ponto de que não tenhamos nada que rever? Será que nós somos o centro das atenções? Foi para isso que o Senhor nos chamou? Para que vivamos numa vida de conforto? É para isso que os dons de Deus estão sobre nós, a partir da imposição de mão do presbítero, do diácono, no ato do batismo, quando esta nova criatura nasceu? É para que nós vivamos no conforto? O Senhor disse: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. No que se refere à igreja de Pérgamo, alguns estavam aceitando doutrina errada e comprometendo a verdade. Analisemos os nossos dias atuais e vemos se é possível que tenha algo parecido ou não. A desobediência sempre produz afastamento de Deus. Quantos entre nós estavam aqui que hoje não estão mais? Ah, porque eu não gosto do modo que a irmã Zilpa se comporta. Eu não gosto do modo que a irmã Maria Flor fala. Eu não gosto disso. Está me perseguindo.
Passaste a noite numa cova com os leões ferozes para dizer que está sendo perseguido. Entraste numa fornalha 7 vezes aquecida a fim de dizer que a tua vida está dificílima, que tu não consegue carregar esse fardo. Foste trucidado nas arenas do Coliseu, se eu não me engano o nome, crucificado de cabeça para baixo, por conta da palavra do nosso Deus, a fim de dizer, eu não suporto, estou sendo perseguido, porque o teu pai não quer ouvir a palavra de Deus, a tua mãe não quer ouvir a palavra de Deus, o teu filho não quer ouvir a palavra de Deus, o teu cônjuge não quer ouvir a palavra de Deus e te chama de maluco. Já pensou se as perseguições que os apóstolos e os discípulos do Senhor tivessem, fossem essas? Os seus parentes contra eles? Seria bom demais, né? Vejam a forma como eles morreram. As promessas para aqueles que são obedientes. Após as advertências, mencionado agora há pouco, o Senhor lhe apresenta promessas maravilhosas. No mesmo livro de Apocalipse, capítulo de número 2, verso que nós lemos. Ele fala do maná escondido. Ao que vencer, darei eu a comer o maná escondido. Esse maná representa um sustento espiritual, representa uma comunhão com Deus, uma vida eterna. E percebam, ao que vencer. Aquele que vence, meus irmãos, não é aquele que está no conforto do lar. Não é aquele que está sob a proteção dos meus braços, do meu conhecimento. É aquele que está na batalha. Para que eu vença, eu preciso estar ali batalhando. E ao que vencer, darei eu a comer um maná escondido. Sabe o que é o melhor de tudo isso? É que a gente só precisa lutar. A vitória o Senhor ele já garante. Portanto, a vida eterna é este maná escondido, a comunhão com Deus. A pedra branca, também mencionado, dar-lhe uma pedra branca, na antiguidade, era símbolo de absolvição. Fostes absolvido, fostes aceito, tens a vitória. O vencedor ele é declarado aceito diante de Deus. Essa é a pedra branca mencionada ali. E um novo nome estava escrito ali na pedra. É uma nova identidade, uma novidade de vida. A herança no reino. Temos como promessa reinar com Cristo. Apocalipse 2:26 diz, ao que vencer, darei poder sobre as nações. Imaginastes tu, servo de Deus, serva de Deus, terás poder sobre as nações. A esperança do cristão não é neste mundo, é no reino futuro. O reino de Deus aqui nesta terra, não era no céu. Por fim, para que nós coloquemos em aplicação pessoal, entendamos que talvez sejamos o único obediente da família. Talvez seja o único obediente no trabalho, o único obediente entre os amigos que deseja servir a Deus. Nos lembremos sempre de Antipas, ele estava onde Satanás tinha seu trono, ou seja, onde as coisas aconteciam desagradáveis a Deus. Mas Jesus não esqueceu dele. O mundo lembra os imperadores romanos neste caso, mas o Senhor, nome de Antipas na sua palavra. Os poderosos morreram, os perseguidores desapareceram, mas Antipas ele permanece conhecido como minha fiel testemunha, diz o Senhor. Portanto, meus amados irmãos, que nós possamos ouvir este mesmo testemunho no dia da volta de Cristo.
como está grafado nos evangelhos, bem-estar, servo bom e fiel. Quantos de nós não gostaríamos de ouvir este testemunho? Vinde a mim, benditos de meu Pai. Portanto, amados irmãos, consideremos que não é o ambiente que determina a fidelidade do servo de Deus, mas é a sua decisão de obedecer ao Senhor, custe o que custar. Fiéis ao Senhor, fazendo a sua obra com amor e com dedicação. E o nome do nosso Deus seja todo sempre glorificado. Amém? Finalizo aqui em nome do Senhor Jesus, agradeço novamente meu amado irmão Gêmeo, Genival, e a toda a igreja aqui presente. Paz seja convosco. Amém, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor.